vou começar por uma breve referência às escolas, ao movimento educativo atual, muito ligeira, muito simples, excessivamente esquemática, para depois, na segunda parte, também de forma esquemática, deixar alguns apontamentos sobre o complexo. No que diz respeito à escola hoje, eu creio que todos reconheceremos que estamos a viver um tempo de metamorfose da escola. Estamos a viver um tempo de mudança da forma da escola. Que a forma da escola, tal como ela se consagrou no século XIX, há 150 anos, e que eu muitas vezes tenho ilustrado através da invenção do quadro negro, porque o quadro negro não é apenas o quadro negro delimita um espaço, delimita uma maneira, uma atuação do professor, delimita uma arrumação dos alunos, delimita um determinado currículo e uma determinada estrutura metodológica, que esta forma escolar vai dar origem, dentro de muito pouco tempo, por boas ou por más razões, já lá iremos, vai dar origem dentro de muito pouco tempo a uma nova forma escolar. Que vai haver uma mudança da forma escolar, vai haver um processo de metamorfose da escola. E esta metamorfose da escola, na minha opinião, vai incidir grandemente sobre a construção de novos ambientes educativos. O conceito de ambiente, como metáfora, é um conceito que pode ser equívoco a vários níveis, porque eu de ambiente não estou a falar apenas do espaço. O ambiente não é o espaço. O ambiente é uma determinada concepção do que fazemos num determinado espaço, da posição das pessoas que estão nesse espaço e dos conteúdos ou do trabalho que se faz nesse determinado espaço. Um dos dramas da pedagogia, e talvez ele possa ser ilustrado de maneira exemplar pelo nome desta escola, não é? Escola Paulo Freire. Se vocês forem à base do pensamento do Paulo Freire, mas que no fundo reproduz o que é, para utilizar as palavras de John Dewey, uma espécie de um credo pedagógico do século XX, se vocês forem ao credo pedagógico do século XX, vocês encontram palavras como, estou a recorrer a algumas das palavras do Paulo Freire, a pedagogia da autonomia, que é preciso promover a autonomia dos alunos. A pedagogia da criação, da ideia que temos que ser criadores de coisas, temos que ser escritores, se quiserem, e não tanto consumidores de coisas, isto é, não apenas leitores. Uma pedagogia da pesquisa, uma pedagogia da escola ativa, uma pedagogia da diferenciação pedagógica, uma pedagogia da inclusão. Isto é, são palavras que todos dizemos e repetimos. O problema com essas palavras, ou com essas teorias, ou com esses métodos, é que dificilmente eles cabem dentro deste ambiente escolar. Dentro deste ambiente escolar é muito difícil caber a diferenciação pedagógica, ou caber a escola ativa, ou caber a escola cooperativa, a pedagogia da cooperação à maneira do Freinet, ou a pedagogia da comunicação, ou a pedagogia da pesquisa, dentro desta estrutura, que é uma estrutura que, obviamente, muito sinteticamente, se poderia definir pelas três perguntas clássicas, onde, o quê e o como, e bom, o onde é fácil de responder, isto é um espaço delimitado de uma escola fechada, organizada, essencialmente em salas de aulas, o quê é fácil de responder também, uma determinada grade curricular organizada por disciplinas, passa ou não passa? Uma determinada grade curricular organizada por disciplinas que no essencial reproduzem a matriz científica do século XIX e, portanto, reproduzem o que era o modo de organização científica do século XIX, e o como é também muito fácil de definir através de aulas ou de lições tipicamente dadas por um professor a partir de uma estrutura horária de 1 hora ou de uma estrutura horária parecida como essa. O ponto que eu quero aqui discutir convosco, o ponto que eu vos quero aqui trazer nesta introdução antes de chegar ao complexo, é que este ambiente educativo, aqui definido neste esquema aqui por trás, é um ambiente educativo que vai precisar de se alterar. Se nós queremos concretizar muitas destas coisas que dizemos que é importante concretizar, então nós precisamos de um outro ambiente educativo. Neste ambiente educativo nós não conseguiremos fazer isto
que andamos quase obsessivamente a repetir que é preciso fazer ao longo dos últimos 50, 60, 70, 80 anos. Era como se quiséssemos, eu dizia isso ontem, foi o que me veio à cabeça e agora vou dizer outra vez, não é? Era como se este ambiente fosse um ambiente, vamos dizer, uma piscina, e nós lançássemos para dentro de uma piscina as nossas criancinhas, pedindo-lhes para correrem. Dentro de uma piscina não se corre. Dentro de uma piscina, dentro de um ambiente de uma piscina, nada-se. E, portanto, o ambiente aquático, o ambiente líquido de uma piscina ou do mar, induz-nos, que mais não seja por sobrevivência, a nadar e não a correr. E, portanto, nós não podemos pedir a um determinado ambiente educativo que se faça lá dentro coisas que não se podem fazer lá dentro, não é? E eu acho que a pedagogia tem andado a pedir a um ambiente escolar, a uma determinada forma escolar, para fazer lá dentro coisas que essa forma escolar não permite. E é por isso que eu venho falando sistematicamente deste processo de metamorfose da escola como um processo de criação de novos ambientes educativos. Por isso é que eu gosto de ter aqui o meu computador, que isto passa mais fácil do que estes passadores, não é? Mas, ok. E, portanto, a construção de um novo ambiente educativo parece-me absolutamente central para pensar as revoluções educativas, as evoluções educativas, as transformações educativas nos próximos anos. E neste ambiente educativo nós podemos responder às 3 perguntas que eu acabei de vos fazer. Onde, o quê e como. O onde é fácil de responder. Não vamos estar mais perante o espaço fechado da escola e o espaço fechado da sala de aula dentro da escola. Vamos ter, certamente, espaços abertos, de que aparece aqui uma maquete, é um projeto chamado Escolas do Futuro da União Europeia, que tem esta maquete, um espaço, que é um espaço aberto, onde há uma diversidade de espaços, onde poderá haver também uma estrutura parecida com a estrutura da sala de aula, mas onde há muitos outros espaços, espaços de pesquisa, espaços de laboratório, espaços de trabalho, espaços de encontro, espaços de estudo. Isto é um ambiente que se cruza com o dentro e com o fora, um ambiente em que muitas das coisas que nós hoje fazemos na escola se vão fazer também fora da escola, e aí, obviamente, todos reconheceremos o conceito da cidade educadora, tal como ele foi trazido também pelo Paulo Freire, para voltar a um pedagogo que está muito presente no nome aqui desta escola e deste espaço. A segunda pergunta é o quê? E sobre o quê nós poderíamos dizer, eu sei que é muito rápido o que eu vou dizer, é excessivamente rápido, mas enfim, poderemos depois elaborar sobre isso. Poderemos dizer que o quê é a valorização das linguagens e a valorização das grandes temáticas e dos grandes projetos. E eu não estou aqui a falar de disciplinas, mas ao dizer isto, eu quero, antes de o dizer, afirmar, fazer uma espécie de uma declaração de princípios. O conhecimento é a matéria-prima da educação escolar. Não há educação escolar sem conhecimento. Pode haver educação familiar, religiosa, social. Na escola, a nossa matéria-prima é o conhecimento. Mas dizer que a matéria-prima é o conhecimento não quer dizer ficarmos fechados numa grade curricular disciplinar, e apesar de nas disciplinas haver uma herança, haver um património que é extraordinariamente importante aprender. E dizer que isso sim, temos que valorizar as linguagens. A linguagem matemática, a linguagem científica, a linguagem literária, a linguagem artística. Isto é, mais do que um conhecimento de uma grade curricular disciplinar que arrasta uma ideia enciclopédica de educação, nós temos de construir uma ideia da educação como a construção das linguagens que nos permitem ler tudo o que está na internet, ler e ter acesso a esse mundo imenso de coisas certas e de coisas erradas, de coisas verdadeiras e de coisas falsas, que nos permitam entrar nessas linguagens. O que é relevante é a aprendizagem das linguagens mais do que a aprendizagem das disciplinas no sentido do século XIX ou no sentido tradicional do termo. E não é porque o conhecimento não é importante. É justamente porque o conhecimento é muito importante e porque, como eu digo muitas vezes na brincadeira, não oponham nunca
Não oponham nunca, como muitas vezes se faz no Brasil, a ideia da educação, a ideia dos conteúdos ou do conhecimento, à ideia da educação integral ou da educação artística, ou etc. Estas duas coisas não se opõem, são a mesma. E como eu digo muitas vezes provocando aqui no Brasil, não há cidadania sem matemática. Sem matemática não há cidadania. Isto é, a inscrição de um processo de desenvolvimento integral faz-se a partir do conhecimento, e de um conhecimento que obviamente tem uma diversidade de fontes e de origens. E a partir destas linguagens nós temos que mobilizar as crianças para a concretização de grandes temas e para a resolução de grandes projetos. Estar num ambiente educativo hoje é sermos capazes de nos mobilizar para isso. E um trabalho em torno de um tema ou em torno de um projeto não cabe na estrutura horária de 1 hora. Um projeto pode demorar 1 semana a ser concretizado, pode demorar 1 mês a ser concretizado, pode demorar 30 minutos a ser concretizado. Isto é, há um outro ritmo, uma outra lógica que não é a lógica da forma escolar, naquele espaço, naquele horário, naquela grade, com aquele tipo de métodos. Estamos no século que hoje nos pede uma relação com a educação que é muito diferente da do século XX e muito diferente da do século XIX. Mas nesta nova relação não podemos perder nunca a importância do conhecimento e da matriz do conhecimento. E a terceira pergunta é igualmente fácil de responder, pelo menos de forma esquemática, é a pergunta do como. O como é através do estudo, através do trabalho conjunto, através da pesquisa, através da criação. Isto é, espera-se que nestes ambientes educativos as crianças estudem e trabalhem. Estudem e trabalhem. Estudem individualmente e com os outros. Trabalhem individualmente e com os outros. E que a escola seja um lugar de estudo e de trabalho, mais do que um lugar onde se ouvem aulas. Mais que um lugar onde nós estamos a ouvir aulas. Quer isto dizer que a aula não tem nenhum papel? Não. Uma aula de tempos a tempos, uma aula bem estruturada, uma aula pode ser um momento de síntese muito importante. O que quer dizer é que a escola não pode ser, como tem sido até agora, uma sucessão interminável, sem sentido e sem uma lógica que não seja uma lógica externa à aprendizagem dos meninos e das meninas, através de aulas que se sucedem, uma atrás da outra, respeitando um programa, um atrás da outra, respeitando uma lógica que é a lógica externa das disciplinas e não a lógica interna das aprendizagens e não a lógica interna de uma outra relação com o conhecimento. Um conhecimento que nos obrigaria, eu não vou ter tempo para falar disso, à ideia do comum, de uma aprendizagem em comum para uma vida em comum, mas isto levar-me-ia muito longe e eu não tenho tempo para desenvolver esta outra perspectiva. Daqui se deduz facilmente, e perdoe-me o caráter esquemático daquilo que eu vos vou aqui dizer, daqui, e por isso é que está entre aspas, daqui se deduz facilmente uma mudança profunda no trabalho dos professores e uma mudança profunda na organização das escolas. E esta mudança poderia ser definida por 4 palavras, que eu vou dizer esquematicamente, não é? E por isso é que estão entre aspas, portanto eu ponho entre aspas para dizer, quer dizer, quando digo estas palavras é preciso relativizá-las. 4 mudanças, que são a mudança de um professor na sala de aula para um professor que vai ter que se habituar a ocupar vários espaços. O professor já não vai ter que ser alguém que está dentro de uma sala de aula, vai ter que se habituar a estar e a trabalhar em vários espaços dentro e fora da escola. A sua atividade, o seu trabalho, não se vai dar apenas no interior do espaço que nós chamamos de sala de aula. De um professor transmissor, e a palavra transmissor temos que ter muito cuidado com ela, porque é evidente que transmitir alguma coisa a alguém é uma coisa muito positiva. Transmitir-nos uma memória, transmitir-nos um património, transmitir-nos uma herança é uma coisa positiva. Portanto, eu não estou a pôr ali apenas a carga negativa.
mas digamos de um professor cuja atividade principal é dar aulas uma atrás das outras, para um professor cuja atividade principal é organizar o estudo e o trabalho dos alunos. É organizar o seu estudo e o seu trabalho. Organizar o estudo individual, organizar o estudo em pequeno grupo, organizar o estudo a determinados níveis. É essa tarefa de organização do estudo e do trabalho que é essencial no que é a nova relação do professor com os novos ambientes educativos. De um professor essencialmente enciclopédico, de um professor que sabia tudo, a erudição era saber muita coisa, era saber tudo, era ter... quer dizer, a pessoa culta no princípio do século XX era a pessoa que tinha a enciclopédia na sua cabeça. Esta era a pessoa culta. A pessoa culta era a pessoa que sabia muitas coisas, muitos dados, muitos elementos de muita informação. Hoje a pessoa culta não é a pessoa que sabe muita coisa. Hoje a pessoa culta é a pessoa que sabe ler as coisas, interpretá-las, que sabe ir à procura dos conhecimentos e sabe o que é que são, quais são credíveis, quais não são, quais são válidos, quais não são, quais são verdadeiros, quais são falsos. E, portanto, nós estamos hoje a passar da ideia de um professor enciclopédico para um professor que eu designei ali por digital, e um professor digital não é necessariamente um professor que sabe muito de tecnologias, não é esse o meu ponto. O meu ponto não é a aprendizagem das tecnologias, é uma pessoa que percebe que estamos numa fase da nossa vida coletiva, estamos numa fase da nossa história em que o digital nos coloca perante maneiras de pensar, de organizar o pensamento, de utilizar o cérebro, de comunicarmos uns com os outros, de acedermos ao conhecimento, maneiras de aprendermos que são muito diferentes do que eram há 20, há 30 ou há 40 anos atrás. As pessoas das neurociências têm-nos dito isso, as pessoas das psicologias cognitivas têm-nos dito isso, as pessoas da filosofia têm-nos dito isso. Precisamos de ouvir o que eles nos estão a dizer e, ao mesmo tempo, precisamos de ouvir o que as nossas crianças nos estão a dizer, isto é, o que todos os dias as nossas crianças nos estão a dizer sobre a forma como se mobilizam para um determinado processo de estudo e de aprendizagem. E, por último, uma das mudanças mais importantes e mais difíceis, e que na verdade é uma mudança que está no coração do complexo da formação de professores, a passagem de um professor individual, eu com os meus alunos na minha sala de aulas a dar a minha aula, para um professor coletivo, isto é, um professor que trabalha com os colegas, que organiza o trabalho dentro de uma escola, que organiza aquela escola, que organiza o conjunto das atividades, que aprende a trabalhar uns com os outros. E esta ideia da passagem do professor individual para o professor coletivo é certamente uma das transições mais importantes que vai trazer o novo ambiente educativo. O novo ambiente educativo, os novos ambientes educativos vão obrigar o professor a trabalhar em vários espaços, a ser sobretudo um organizador do trabalho dos alunos, a ser um professor capaz de perceber o mundo digital e a tirar daí as consequências para a sua relação com os alunos e, finalmente, capaz de atuar coletivamente com outros colegas e em espaços de maior, diríamos nós, colegialidade, isto é, de maior colaboração interprofissional. Estes novos ambientes educativos, e eu disse-vos no início da minha conversa, que eles não são necessariamente mais positivos do que são hoje, o processo da criação de novos ambientes educativos pode ser um processo altamente problemático para a escola. Em alguns casos, há muita gente hoje já a dizer que a escola se vai tornar irrelevante, ou que a escola se vai tornar uma instituição menor, ou que a escola se vai tornar uma instituição apenas para os pobres, porque os outros vão sair da escola, e há hoje muita gente já a sair da escola, há hoje muita gente a abandonar a escola, muitos meninos de elites que estão a ser educados noutras instituições ou através de outros processos, porque essas pessoas, esses grupos sociais, entendem que a escola não está a responder às suas necessidades, não está a responder inteiramente ao que eles entendem que é uma educação contemporânea. E por isso nós temos vindo a assistir, por exemplo, àquilo que eu designo pelo fabuloso mundo tecnológico, no qual existe a ilusão
de que os professores seriam dispensáveis, não é? Que através das tecnologias, através de umas coisas extraordinárias que existem no Silicon Valley e que existem noutros lados quaisquer, da Google ou de outras coisas parecidas, nós vamos encontrar a forma de educar as crianças, dispensando os professores, ou pelo menos sem que eles tenham uma grande centralidade. Vocês sabem que este discurso é um discurso fortíssimo nos dias de hoje. É um discurso fortíssimo, junto da política, junto de muitas lideranças intelectuais no mundo. É um discurso forte e é um discurso que está a trazer um desgaste muito grande à escola e em particular à escola pública, que é aquilo que aqui hoje me interessa e que é aquilo que me mobiliza do ponto de vista do meu investimento intelectual. E isto tem dado origem a formas diversas de educação, por exemplo, ao regresso à educação em casa, ou à chamada educação doméstica, ou a educação dentro de comunidades religiosas ou de comunidades culturais, ou através do recurso a tutores privados, ou a pessoas que nos ajudam na educação das nossas crianças. Este processo, não é, de corrosão, este processo de fragmentação da instituição escolar é fortíssimo em muitas regiões do mundo. Para vos dar apenas um exemplo, que é o exemplo dos Estados Unidos da América, segundo os últimos cálculos, 4 milhões de crianças na América já não vão à escola, já saíram da escola. Já lá estiveram, os seus pais já lá estiveram, mas eles foram retirados da escola porque os pais destas 4 milhões de crianças entendem que a escola não está a responder às suas necessidades. E isto está a acontecer em muitos lugares do mundo. Está a acontecer em Portugal também. Por exemplo, o regresso a uma espécie de uma educação mais comunitária, mais no interior de espaços comunitários, recorrendo a pessoas ou a mães que aos 40 anos, depois de terem tido 2 ou 3 filhos, se querem dedicar a coisas do ensino, ou se querem educar, ou querem ajudar os meninos, que começa a haver muitos processos dessa ordem, e a existência dos processos dessa ordem tem a ver com a incapacidade da escola de estar a responder hoje aos novos desafios educativos e a construir novos ambientes educativos à altura do século XXI. Ou, por exemplo, a existência de muitos grupos e de muitas empresas que vêm produzindo materiais para os professores, que vêm produzindo carradas de materiais para os professores, livros, ferramentas tecnológicas, pequenos computadores, etc. O exemplo maior eu dei ontem é o exemplo da África, onde estão a ser descarregadas milhões, centenas de milhões, milhões e milhões, dezenas de milhões de computadores, não é? Fabricados na América ou noutros lugares, que são postos nas mãos dos professores ou de supostos professores para que eles possam dar as suas aulas e as suas lições. E que, portanto, representa uma desprofissionalização dos professores, representa uma visão da profissão meramente aplicada, meramente técnica, professores que não têm que pensar, que não têm que refletir, que não têm que trabalhar uns com os outros e que se limitam a aplicar uns materiais quaisquer, produzidos por umas ONGs, produzidos por uns grupos, produzidos por umas empresas, produzidos por outra coisa qualquer, o que obviamente facilita o nosso trabalho no curto prazo, mas destrói a nossa profissão no médio e no longo prazo, não é? Ou até, como eu falava ontem também num seminário que houve sobre o complexo, a existência de programas em que se recrutam na sociedade pessoas que não são profissionais docentes, mas que em algum momento são tidos como uma espécie de colaboradores. Vamos buscar à sociedade pessoas que são engenheiros, ou que são arquitetos, ou que são médicos, ou que sabem alguma coisa de literatura, ou que sabem alguma coisa de história, e vamos-lhes dar tarefas docentes. Não lhes chamamos professores, chamamos-lhes colaboradores, não é? Mas no fundo eles estão a ocupar tarefas que deviam pertencer aos professores e à profissão docente. Ora bem, a base do discurso, da narrativa, dos princípios, dos fundamentos que nos juntam aqui no complexo de formação de professores são o contrário disto. As bases que aqui nos juntam são as bases das pessoas que acreditam no reforço da escola e da escola pública, no reforço e na centralidade da escola e da escola pública,
no reforço e na centralidade dos professores e da sua profissionalidade. Uma escola e uma escola pública que vão ter que viver noutros ambientes educativos, com certeza. De dizer isto não é defender uma escola do passado, é defender uma escola e uma escola pública capazes de renovarem, de recriarem, de reinventarem os ambientes educativos. Dizer isto não é dizer os professores que estão lá parados a fazer a mesma coisa todo o tempo, é dizer uma profissão que é capaz de se reinventar, que é capaz de refletir sobre o seu trabalho, que é capaz de fazer coisas diferentes, mas sem nunca pôr em causa esta dimensão da escola pública, da importância da escola enquanto instituição das sociedades contemporâneas e da profissão docente enquanto uma profissão central no espaço da escola. Este reforço da escola e da sua profissionalidade, passou um a mais, tem a ver com a criação, implica inevitavelmente a criação de um novo ambiente na formação de professores. O meu argumento hoje, estou aqui na transição da primeira parte da minha conversa para a segunda parte, e esta transição é feita pela ideia não conseguiremos ter um novo ambiente educativo se ao mesmo tempo não tivermos um novo ambiente na formação de professores. Isto é, a existência deste ambiente na formação de professores vai ser essencial para que da formação nasça um novo ambiente educativo e vice-versa, que no momento em que estamos a produzir um novo ambiente educativo, isso seja formador para os futuros professores. Esta relação dialógica entre o ambiente educativo e o ambiente da formação de professores é absolutamente central no que é, enfim, a narrativa, no que é a construção e o pensamento que está por trás do complexo da formação de professores. No fundo, são estes os fundamentos do complexo da formação de professores, e esses fundamentos passam pelo diagnóstico, que eu não vou aqui fazer convosco outra vez, mas é o diagnóstico de dizer as universidades não estão a ser capazes de formar os professores, as universidades não dão centralidade às licenciaturas, as universidades sozinhas não conseguem formar os professores, e portanto há um diagnóstico crítico sobre o que as universidades, e em particular as universidades públicas, têm feito, e a coragem de dizer é preciso fazer de outra maneira. Temos que construir outra coisa, e temos que construir outra coisa coletivamente com as escolas. É essa a segunda parte da conversa que tenho para partilhar convosco. Temos de construir, como fomos dizendo os colegas da UFRJ e os colegas do Rio de Janeiro, uma rede onde está a universidade, mas onde estão também umas tantas escolas, certamente que não poderão ser, não sei quantas escolas tem o município, 1.500, ou não poderão ser as 1.500 escolas do município, mas serão 30, serão 40, serão umas tantas escolas do município, certamente muitas aqui representadas, que umas tantas escolas estaduais, umas tantas escolas federais, que no conjunto da cidade do Rio de Janeiro, cidade aqui no seu sentido da polis, que no conjunto da cidade do Rio de Janeiro se construam em rede para formar uma casa comum da formação e da profissão. Reparem que eu não estou a falar apenas em casa comum da formação, nem em casa comum da profissão. Estou a dizer casa comum da formação e da profissão. O que quer dizer que não há formação sem profissão e que não há profissão se essa profissão não estiver envolvida na formação. E que a relação entre a formação e a profissão é uma relação absolutamente essencial para pensarmos as escolas e para pensarmos os novos ambientes educativos. Estou a dizer até um pouco mais, estou a dizer que esta relação entre um grupo de escolas municipais, estaduais, federais, em ligação com a universidade, neste caso com o UFRJ, é absolutamente decisiva para construir uma ideia de escolas que são formadoras. Estas escolas que aderirem ao projeto do complexo têm que assumir uma vocação formadora não apenas dos seus alunos, mas vocação formadora dos seus professores e vocação formadora dos futuros professores de educação básica. Elas têm que se assumir como escolas que são formadoras, em ligação com uma universidade que tem de assumir a formação de professores como uma das suas prioridades estratégicas. Se a universidade não assumir
a formação de professores como uma das suas prioridades estratégicas, nada disto acontecerá. Se as escolas que vão aderir a este projeto não se assumirem como escolas formadoras, escolas capazes de fazerem mais do que simplesmente dar aulas, entre aspas, nada disto conseguirá ir para a frente. Hoje, o essencial é sermos capazes de mobilizar esse núcleo de escolas que querem experimentar, que querem fazer de maneira diferente, que se querem envolver numa outra coisa, na criação de um novo ambiente educativo, em ligação com uma universidade que diz e que quer dizer, como dizia ontem o reitor Roberto Lehrer no seminário, uma universidade que é capaz de se orgulhar tanto ou mais, de que faz bem a formação de professores, como se orgulha de ser um grande polo científico, ou de ser um grande polo de excelência na formação dos médicos, ou de ser um grande polo de produção científica, que tem tanto orgulho nisso, como tem orgulho em ser um grande espaço de formação de professores, em definir a formação de professores como uma das suas prioridades estratégicas. E para isso, peço-vos desculpa da simplicidade do que vos vou dizer, mas admito que nessa simplicidade possa ir uma determinada maneira de pensar a formação de professores. Nós temos sempre na formação de professores 3 momentos. O momento da entrada na profissão. O que é que acontece quando alguém que acabou uma licenciatura entra na profissão? Eu tenho dito muitas vezes que este é o momento decisivo da formação. O momento mais importante de uma formação profissional, como é a formação de um médico ou de um professor, o momento mais decisivo de uma formação profissional é este. Em grande parte, tudo se joga aqui. Em grande parte, tudo se joga aqui. E, portanto, é preciso e é possível pensar os 3 ciclos da formação, isto é, a formação inicial, feita no quadro das licenciaturas, e a formação continuada, feita mais tarde no decurso da profissão, é possível pensá-la a partir daqui. Se nós encontrarmos uma maneira de fazer isto bem, se encontrarmos uma maneira de fazer isto corretamente, nós saberemos facilmente o que é preciso fazer para trás e o que é preciso fazer para a frente. E, portanto, o que eu vos vou ilustrar, as 3 ideias que eu vos vou ilustrar, são 3 ideias a partir da maneira como se deveria entrar na profissão, sobre a maneira como um jovem professor deveria entrar na profissão, e obviamente que entrar na profissão é também entrar nas escolas, mas não é exatamente a mesma coisa, e portanto a mim aqui o que me interessa é o papel da profissão na formação dos seus futuros profissionais, à maneira, e vão ver que as imagens que eu ali vos trago para me facilitar a vida e para tentar não ter que falar muito e poder ilustrar com certas imagens, são imagens que vêm da formação médica, não porque a formação médica seja extraordinária, mas porque é verdade que tem uma tradição de formação profissional universitária, que é uma tradição que muitas vezes não existe na formação de professores, ou que pelo menos se perdeu na formação de professores nos últimos 50 anos. Se fizermos a pergunta de uma maneira fácil e rápida, que é a pergunta de saber o que é importante na entrada numa profissão, o que é relevante na entrada de uma profissão, nós poderemos dar 200 respostas. Eu vou dar apenas 3, porque não tenho tempo para dar mais do que 3. A primeira resposta que eu teria tendência para dar é que temos que ser bem acolhidos na profissão e nas escolas. Que tem que haver um acolhimento dessas pessoas. Que as pessoas que chegam à profissão ou que chegam às escolas têm que ser acolhidas, têm que ser integradas. Às vezes pode ser uma coisa tão simples como ter uma conversa com um colega, uma conversa num bar, uma conversa numa cantina, uma conversa no outro lado qualquer, mas tem que haver um processo de acolhimento na profissão e de acolhimento nas escolas. Sabemos que isso é muito bem feito pelos médicos e que isso é muito mal feito pelos professores e pelas escolas. Como se isso não fosse o nosso problema. Como se a formação e a entrada na profissão dos nossos futuros colegas, como se isso não fosse o nosso problema. O que eu vos posso dizer é que isso é o nosso problema
e é até deveria ser uma das principais prioridades de todos nós, o acolhimento dos jovens professores, o acolhimento daqueles que agora estão a chegar à profissão. Segunda resposta, para a entrada na profissão, sermos capazes de valorizar a importância do conhecimento profissional docente. E este é um enorme tema, um tema que a Carmen se tem preocupado também. Eu estive quase a conseguir escrever um texto para uma coisa que a Carmen me pediu, mas depois não consegui escrever, ainda não consegui escrever esse texto. Um dia eu escreverei, um dia conseguirei escrever, porque o conhecimento profissional docente não é nem um conhecimento meramente teórico, nem um conhecimento meramente prático. É uma terceira coisa, é um terceiro género de conhecimento, é uma terceira realidade que certamente tem dimensões teóricas, que certamente tem dimensões práticas, mas que não cabe apenas na definição teoria versus prática ou prática versus teoria. A pessoa, e eu sei que o Márcio é um leitor também dele, que na minha opinião melhor trabalhou sobre isso, é um norte-americano chamado Lee Shulman, que foi a pessoa que melhor se aproximou de definir o que são os contornos deste conhecimento profissional docente, que, a meu ver, é essencial. Entrar na profissão é entrar num conhecimento profissional docente, é entrar num conhecimento que está na profissão. E vocês dirão, mas esse conhecimento é rotineiro, mas esse conhecimento é conservador, mas esse conhecimento... Quer dizer, não sei se é. Isto é, terá uma parte disso. Todas as profissões têm uma parte de conservadorismo e é bom até que o tenham. É bom que o tenham, não é? Mas as profissões têm que ter uma capacidade de renovação e elas só se podem renovar a partir de uma reflexão sobre este conhecimento profissional docente, que seria a minha segunda resposta. E a terceira resposta é que entrar na profissão é entrar num processo de criação de novos ambientes educativos, não é entrar numa escola para que tudo fique na mesma, é entrar numa escola para que possamos construir novas práticas, e para mim novas práticas hoje significam sobretudo novos ambientes educativos. Eu sei que estou a ser excessivo, que estou a ser um bocadinho caricatural, mas hoje, na minha vida, na fase da vida em que estou, se calhar há 2 anos não dizia isso, e se calhar daqui a 2 anos não vou dizer isso, mas vou dizer de uma maneira um bocadinho excessiva e até talvez um bocadinho ridícula. Nesta fase da vida em que estou, interessam pouco as teorias, interessam pouco os métodos, interessam pouco as técnicas, interessam pouco essas coisas, interessam muito os ambientes educativos. Porque eu estou absolutamente convencido que se nós reconstruirmos ambientes educativos, nós vamos ser capazes de fazer lá dentro que eles próprios vão induzir, vão facilitar, vão favorecer certos comportamentos e certas atitudes que nós andamos a pregar há tantas décadas, mas andamos a pregar no deserto, porque, na verdade, a forma escolar em que ainda hoje estão organizadas as nossas escolas dificulta essa possibilidade. Ora bem, se eu respondi estas 3 coisas à pergunta como é que se entra na profissão, o que é importante para entrar na profissão, sermos bem acolhidos, sermos capazes de valorizar o conhecimento profissional docente e sermos capazes de nos comprometer em processos de pesquisa, de inovação, de criação de novos ambientes educativos, então é fácil dizer o que é que se espera de um ambiente profissional de formação de professores, é fácil dizer o que é que se espera de uma formação de professores, tal como aquela que se procurará fazer dentro do complexo. Espera-se que haja a possibilidade de os professores mais antigos, vocês, mais antigos não é necessariamente na idade, mais antigos que já estão nas escolas, não é? De vocês que já estão nas escolas, serem capazes de acolher os mais novos, de o fazerem desde o primeiro dia, e o primeiro dia é o primeiro dia da licenciatura, o primeiro dia da entrada na profissão, não é o primeiro dia da chegada às escolas, é o primeiro dia do curso da licenciatura quando se tem 18 ou 19 anos, esse é o primeiro dia, não é? E que desde esse primeiro dia sejam capazes de os acolher na profissão e, sobretudo, de desempenharem um papel significativo na sua formação. Se não forem vocês que aqui estão, vocês professores de educação básica,
a terem um papel significativo na formação dos futuros professores de educação básica, nós não conseguiremos formar os professores. A universidade só por si só, não conseguirá fazê-lo se não tiver esta outra relação com a profissão. E isto não quer dizer que o papel da universidade não é extraordinariamente importante. Não vejam nas minhas palavras uma menorização do papel da universidade. Antes, pelo contrário. Quer dizer que a universidade não poderá fazê-lo sozinha e que sozinha não será capaz de formar os professores de educação básica de que nós precisamos. E é por isso que desde o ano passado, enfim, a Carmen já brinca comigo com esta imagem, que desde o ano passado eu venho apresentando esta imagem, ou imagens parecidas com esta, não é? Isto é, a ideia de que é preciso, não é? Que quando as pessoas se acolhem, não é? Que haja um acolhimento no espaço da profissão, onde pessoas mais antigas, com pessoas mais novas, discutem sobre os temas da educação. Claro que aqui eu estou a apresentar as imagens de médicos, mas o que vocês veem aqui são médicos mais antigos, médicos com mais idade, o chefe da clínica, junto com o estudante de medicina, com outro estudante de medicina, com um estagiário de medicina, a discutirem sobre a clínica. Eu quero que a formação de pessoas seja isso. Seja as pessoas mais velhas, mais antigas, mais novas, a discutirem. A palavra de cada uma destas criaturas vale o mesmo? Claro que não vale o mesmo. A palavra do chefe da clínica não vale o mesmo que o estudante de medicina do primeiro ano. Mas não é a questão de se vale ou não vale. A questão é como é que nós nos comprometemos numa conversa no sentido mais fundo da palavra conversa, não é? Como é que nós nos envolvemos numa discussão informada, séria, que necessita de estudo, que necessita de trabalho, que necessita de estudar muito, que necessita de ver coisas. Não é uma conversa de opinião. A mim parece-me que não sei o quê. Não, aqui não há parece-me. Aqui não há parece-me. Aqui há estudo, há diagnóstico, há trabalho, há reflexão. É este tipo de coisas que nós precisamos de fazer na formação de professores. E também, e na verdade era esta a imagem que eu vos estava a referir, que a Carmen muitas vezes brinca comigo, e também coisas como esta. O que é esta imagem? Muitos já me ouviram falar disto. Esta imagem é uma imagem do que acontece nos cursos de medicina dos Estados Unidos da América, sobretudo dos Estados Unidos da América. Os estudantes de medicina, no primeiro dia de aulas, quando entram num curso de medicina, têm a cerimónia do jaleco. E o que é a cerimónia do jaleco? É uma cerimónia em que os médicos do hospital e alguns professores da Faculdade de Medicina compraram um jaleco e vão vestir o jaleco ao jovem estudante de medicina. E simbolicamente, quando lhes estão a vestir o jaleco, estão a dizer: a tua formação também é da minha responsabilidade. Eu estou-te a vestir o jaleco, eu, médico do hospital, estou-te a vestir o jaleco porque eu tenho responsabilidade na tua formação. Eu gostaria de ver os professores de educação básica a vestirem jalecos, ou outra coisa qualquer, jalecos ou outra coisa qualquer, ao estudante de medicina no primeiro dia, ao estudante de licenciatura no primeiro dia, e a dizer-lhes: a tua formação também é da nossa responsabilidade. Nós também temos alguma coisa a dizer, porque tu vais pertencer à nossa profissão, porque tu vais entrar na nossa profissão. Tu não vais entrar para professor universitário, alguns entrarão. Tu não vais entrar para pesquisador, tu vais entrar para a nossa profissão, e por isso nós temos que ter um papel no teu processo de socialização profissional. E depois disso-vos a seguir, quando vos falei, o primeiro foi um bom acolhimento na escola, o segundo foi a ideia da importância do conhecimento profissional docente. E dizer isto é pedir que os professores universitários, que têm um papel na formação dos professores, mais os professores de educação básica, mais os licenciados, se envolvam, como eu dizia há pouco, em conversas formadoras sobre situações de educação, a partir do património da profissão. Não é a partir apenas de teorias, não é a partir apenas de coisas teóricas, é a partir do património da profissão, a partir do que os professores sabem, do que as pessoas conhecem, da sua experiência. Não é da sua experiência como rotina, é da sua experiência como vivência, é da sua experiência reconstruída, revivenciada, ressignificada. E porquê?
porque a teoria não interessa. Era o que mais faltava. Não há formação universitária sem teoria. Mas uma coisa é uma teoria erudita, que plana acima das nossas cabeças. Uma teoria que tem pouco a ver com a nossa realidade, e outra, porque isso é que é difícil, é teorizar a partir deste património, é problematizar a partir deste património, é refletir teoricamente, é ir mobilizar um instrumental teórico, é ir mobilizar as teorias mais elaboradas, mais profundas, mais sofisticadas, mas a partir desta reflexão. Isto é que é difícil. Debitar as teorias de 237 mil teóricos, não é? Durante, enciclopedicamente, de qualquer maneira, isso não custa nada. Isso é fácil. A gente vai à net e está lá tudo. Não é essa a teoria que me interessa. A teoria interessa-me enquanto problematização de determinadas realidades e determinadas situações. É isso, obviamente, que vocês veem muitas vezes da situação médica. É isso que vocês, infelizmente, não veem tanto nas situações da formação de professores. E por último, estou mesmo a terminar, a terceira resposta, que era a resposta da importância da pesquisa, e da inovação pedagógica na construção de novos ambientes educativos, e portanto a ideia de que todos os professores, cada um à sua maneira, se devem envolver numa pesquisa sobre a sua própria prática e sobre a docência. Não é apenas sobre a prática enquanto prática, não é apenas pela prática enquanto técnica, não é apenas pela prática enquanto aplicação, não é apenas pela prática enquanto rotina, é pela prática enquanto docência, enquanto o sentido da docência, ligando a pesquisa à prática e vice-versa, isto é, podendo construir na tal escola formadora de que eu vos falei, nessa escola formadora, construir momentos de reflexão, momentos de trabalho e diz-nos o Lee Schulman, e mais uma vez de maneira muito sensata, e momentos de escrita. Só se faz reflexão sobre a prática de forma consistente quando isso conduz à escrita. A escrita não pode ser uma prerrogativa da universidade. Não podem ser só as pessoas universitárias que escrevem, não é? Os professores de educação básica têm que escrever também, porque no momento da escrita nós assumimos uma responsabilidade e assumimos um protagonismo que obviamente reforça a profissionalidade docente, no sentido que eu aqui vos procurei trazer e em que procurei partilhar convosco. Em síntese, de maneira muito rápida, e para terminar com dois apontamentos, se vocês pensarem nestas três coisas, a partir do que é esta reflexão da entrada na profissão, vocês, obviamente, mobilizam-se numa dinâmica de socialização profissional, isto é, não há formação de professores se não houver um processo de socialização profissional, de entrada numa determinada profissão. Vocês mobilizam-se em torno da valorização de um conhecimento profissional docente. Não há profissão se não houver um conhecimento específico dessa profissão, se não houver um conhecimento próprio dessa profissão. E, finalmente, vocês mobilizam-se na formação de professores num processo de inovação através da reflexão conjunta, um processo de inovação que, nos dias atuais, na minha opinião, quer significar, sobretudo, a criação de novos ambientes educativos. Se vocês responderem a estas três perguntas a partir da ideia da criação de um novo ambiente da formação de professores, vocês estão a responder à pergunta de para que é que serve o complexo de formação de professores. O complexo de formação de professores serve para isto que eu acabei de vos dizer. O complexo de formação de professores serve para isto, a partir da entrada na profissão, mas também, como eu vos dizia no primeiro slide, ou num dos primeiros slides desta segunda parte, a partir de uma reflexão sobre a entrada na profissão, da qual se podem deduzir os princípios estruturantes da formação inicial e deduzir também os princípios estruturantes da formação continuada. Pensar a entrada na profissão ajuda-nos a clarificar o que é o ponto de entrada deste complexo da formação de professores. E se falarmos apenas na formação inicial, para vos dar uma resposta muito simples, que ontem partilhávamos com
com os colegas da UFRJ e das escolas federais, se a universidade, nas suas licenciaturas, se dedicar a pensar as cerca de 1000 horas, mais coisa menos coisa, não é? Que as leis diretrizes das licenciaturas obriga a que as licenciaturas tenham, é 400 horas de prática, 400 de estágio e 200 atividades complementares. As leis de diretrizes obrigam a 1000 horas das licenciaturas relacionadas, entre aspas, com a prática. O que eu vos posso dizer, esquecendo o resto tudo do currículo das licenciaturas, é que 1000 horas é mais do que a maioria dos programas de formação de professores no mundo, não é? A maior parte dos programas de formação de professores no mundo não tem 1000 horas. O famoso programa de Stanford, que vocês conhecem aqui, é um programa que tem a duração de 1 ano. O STEP, o Stanford Teacher Education Program. É um programa que tem 1 ano, tem menos de 1000 horas de formação, só por si. E, portanto, se vocês se dedicarem num primeiro momento a pensar estas 1000 horas, a pensar o que é que vão fazer nestas 1000 horas, vocês vão revolucionar, alterar totalmente o conjunto da formação de professores, da formação inicial de professores. E, portanto, creio que tem aqui uma base que está ao vosso dispor de imediato, sem ter que entrar em grandes acordos, nem em grandes conflitualidades com o departamento tal, ou com o instituto tal, ou com não sei o quê. Tem aqui uma base que vos é dada pela própria legislação brasileira, a partir da qual podem trabalhar estas questões que eu tive aqui a refletir convosco, sabendo, obviamente, que no dia a licenciatura total tem quê? 3000 horas? 3200 no mínimo. Sabendo que no momento em que vocês fizerem estas 1000 horas da maneira que eu vos estou a dizer, obviamente que as outras 3000 horas não vão ficar iguais, não é? E que as outras 3000 horas vão ser contaminadas, vão ser contagiadas inevitavelmente por esta reflexão, vão ser os próprios alunos das licenciaturas que vão contaminar o conjunto do currículo e que vão levar para as outras áreas e para os outros domínios aquilo que fazem no espaço destas 1000 horas. E se pensarem na formação continuada, vocês percebem, obviamente, que têm nas escolas que aqui estão presentes, pela ligação direta com a universidade, um potencial enorme de pesquisa, de pós-graduações, etc., e que o próprio decurso do vosso trabalho, das tais escolas formadoras que eu falei, é um campo potencial para que haja especializações, pós-graduações na universidade, para que as pessoas que participam no trabalho deste complexo possam ser parte da universidade, como a universidade é parte das vossas escolas, e que tudo isto se faça de uma maneira extraordinariamente fácil, de uma maneira ligeira, de uma maneira, não conversei isso com a Carmen, e portanto posso estar a dizer uma barbaridade, em que muitas das aulas, das especializações, das pós-graduações possam ter lugar nas vossas escolas e não necessariamente na universidade, em que possa haver uma capilaridade das formações, uma capilaridade das pesquisas, em que sobretudo, e isso eu gostava de o dizer com alguma convicção, que sobretudo para um professor da educação básica, fazer pesquisa, nomeadamente pós-graduada, não signifique abandonar a sua profissão. Não signifique fazer outra coisa, não é? Isto é, não signifique que eu, por um lado, dou as minhas aulas e, por outro lado, estou na universidade a fazer uma pesquisa qualquer. Que sejam a mesma coisa, que seja o mesmo trabalho, que a pesquisa contribua para criar novos ambientes educativos, para criar novas práticas, que este processo não seja um processo dicotómico, como se nos tivéssemos de afastar do investimento nas nossas escolas para agora ir fazer um mestrado sobre a teoria XPTO, mas que essa ligação fosse uma ligação intrínseca à profissão e que estas coisas estivessem juntas no mesmo processo. A grande vantagem deste complexo da formação de professores é uma vantagem que é de todos os lados. Não é uma vantagem da universidade e desvantagem das escolas ou vice-versa. Vocês têm aqui um potencial de fazer uma coisa em que pode ser extraordinariamente produtivo para o conjunto das pessoas envolvidas nisto, se obviamente a universidade tiver uma atitude diferente do que tem tido até agora,
se obviamente as escolas tiverem uma capacidade e uma abertura, se obviamente as autoridades políticas, as autoridades públicas, nas secretarias de educação, nos municípios, nos estados, tiverem essa capacidade também para permitir certas experiências, para dizer que as escolas não têm que ser todas iguais, não têm que ser todas pautadas pelas mesmas regras, que pode haver uma certa flexibilidade nos horários, na relação com os professores, na organização das escolas, que permita a emergência de uma realidade nova, que é uma realidade pequena. 30 escolas em 1500 é muito pouco. 30 escolas em 1500 é muito pouco. O que eu vos posso dizer, de uma ciência de grande convicção, é que se essas 30 escolas mudarem, elas vão ter um potencial de contágio sobre as outras todas que é absolutamente brutal. E o Rio de Janeiro tem essa herança histórica. O Rio de Janeiro teve aqui heranças ao longo do século XX de algumas das melhores experiências educativas e pedagógicas do mundo, da América Latina e do mundo. Vocês têm um património de experiências de pessoas que aqui nesta cidade tiveram um papel importante e podem voltar a ter, e eu admito que este complexo seja o lugar que vos permite voltar a ter essa outra dimensão. Para isto, e por aqui termino, são os meus 2 últimos slides, para isto é preciso, obviamente, que o complexo, como o reitor Roberto Lehrer tem dito muitas vezes, seja uma nova institucionalidade. Isto é, não se trata, e eu gostaria que essa linguagem, não sei muito bem como é que ela se vai fazer, que não se falasse de complexo de formação de professores da UFRJ. Não é um complexo, é um complexo de professores do Rio de Janeiro, não é? Não é da UFRJ, a UFRJ está lá dentro, é uma parte importante, é uma parte motora, talvez, deste processo, mas estamos a falar de uma nova institucionalidade, estamos a falar de uma rede em que todos têm direito à palavra e estamos a falar de qualquer coisa que tem que ter uma direção conjunta. A direção do complexo não é da universidade. A direção do complexo tem que ser uma direção conjunta da universidade, de escolas federais, de escolas municipais, de escolas estaduais, enfim, serão vocês que terão que encontrar essa orgânica e essa dimensão de direção conjunta. Portanto, não se trata aqui de nenhuma hierarquia da universidade para as escolas, trata-se de instaurar um espaço de relação em rede em que todos têm direito à palavra e às decisões. A palavra e as decisões têm que ser tomadas coletivamente. Claro que cada um tem a sua autonomia. Claro que o município tem a sua autonomia, claro que a universidade tem a sua autonomia, claro que as escolas estaduais ou federais têm a sua autonomia, mas o facto de afirmarmos a nossa autonomia não nos deve impedir de sermos capazes de cooperar uns com os outros e de construir uma coisa nova que tem de estar em cima dessa institucionalidade e da tal rede de que eu vos falo. Por último, já falei demais. O que eu vos posso dizer, e estou absolutamente convencido disso, posso estar enganado, mas estou absolutamente convencido disso, é que este projeto que vocês estão aqui a fazer é um projeto extraordinário, é um projeto inédito e é um projeto que verdadeiramente pode colocar o Rio de Janeiro no mapa da formação de pessoas no mundo. O que vocês estão aqui a fazer pode-vos parecer pouco, mas se o fizerem com a convicção que até agora eu vi, se o fizerem sendo capazes de escrever sobre isso, de publicar sobre isto, de dar visibilidade a isto, de transformar isto num exemplo, vocês são capazes de colocar o Rio de Janeiro no mapa da formação de pessoas. Não é no Brasil, não é na América Latina, é no mundo. E isso por si só devia ser suficientemente mobilizador para as vossas energias e para, como eu comentava com o Márcio há bocado, no momento em que há tanta crise, no momento em que há tantas dificuldades, no momento em que há tanta falta de sentido, no momento em que há tudo nos leva a não querer fazer nada. Tudo justifica que não façamos nada. É nesse momento que era muito bonito que a universidade, que as escolas municipais, estaduais e federais do Rio de Janeiro fizessem mesmo qualquer coisa de relevante, e acredito que essa qualquer coisa de relevante pode ser o complexo da formação de professores. Muito obrigado.